Bem-vindos à nossa aula de Biofísica. Bom, não sei se vocês se ligaram, né? Mas até o momento a gente fez o quê? A gente se dedicou a relembrar conceitos de física que vocês viram no ensino médio e agora a gente está relacionando-os com a fisioterapia, com o estudo dos seres humanos. Nós fizemos isso com a parte da mecânica, né? Que deu origem à biomecânica. Depois nós vimos a parte de energia, que teve tudo a ver com o nosso estudo da bioenergia. E agora nós vamos relembrar a eletricidade, né? E depois nós vamos estudar a bioeletricidade, certo? Será que a eletricidade, gente, ela nos ajuda nos tratamentos fisioterapêuticos? Bom, é o que nós vamos ver a partir da aula de hoje. Boa aula a todos! Então, pessoal, o conhecimento dos fenômenos elétricos é muito importante para uma melhor compreensão dos complexos processos físicos e químicos, né, que vão caracterizar toda a nossa vida. Um dos mais impressionantes entre eles é o relacionado ao excesso de íons nos lados internos e externos das membranas celulares. E as diferenças, né, entre as concentrações desses íons no interior da célula e no meio extracelular. Para a gente ter uma noção melhor do que eu estou querendo dizer, né, em seres vivos e animais, para a gente ter uma noção, cerca de 20% da taxa metabólica basal ela é usada para manter o funcionamento elétrico das células, tá? Para a gente ter uma noção, o que é essa taxa metabólica basal? Bom, ela é a mínima energia necessária para que o ser humano consiga manter as suas funções vitais, tá? Tais como ficar em repouso, ficar em movimento, os batimentos cardíacos dela, para controlar a pressão arterial, para controlar a temperatura. Então, 20% vai ser utilizado dessa energia, né, para fenômenos elétricos, para o funcionamento elétrico dessas células. Sem esse funcionamento elétrico, a célula do corpo ela não vai conseguir, do animal também, né, não vai conseguir fazer nada. Os seres vivos em geral, certo? Onde serão usados esses 20% de taxa metabólica basal? Bom, vão ser usados, como está sendo mostrado nesse slide, para controlar o fluxo de íons que se encontra em grande quantidade, né, nos lados externo e interno da superfície celular, né, e também vão controlar os efeitos devido às diferentes concentrações de íons que estão dentro ou fora, né, dessas células. Além disso, né, entre o líquido intra e extracelular tem uma diferença de potencial que é denominada um potencial da membrana, e esse potencial da membrana vai ter um papel importantíssimo no funcionamento elétrico de todas as células do nosso corpo. Vocês viram que eu falei um monte de informação de conceitos físicos, né? E eu acredito que nesse momento você deve estar se perguntando, né? Ah, mas eu não me lembro mais o que são íons, eu não me lembro o que é uma diferença de potencial. E tu usaste nessa aula todas essas palavras difíceis, professor. Bom, então na aula de hoje a gente vai tentar compreender esses conceitos principais de eletricidade para que quando a gente entrar lá no corpo humano fique mais claro da gente compreender, né, o que está sendo dito, certo? Então, o nosso estudo ele será dividido em 4 partes, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer a introdução à eletricidade, então a gente vai ver a parte de carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, tá? Potencial elétrico nós não veremos hoje, veremos na próxima aula. Depois a gente vai, essa parte, primeira parte aqui, ela está voltada à parte do estudo das cargas elétricas em repouso. Depois, na parte aqui de cima, né, nós vamos para a parte de corrente elétrica, fontes de tensão, resistência elétrica e capacitância, né, que estão mais voltados à carga em movimento, exceto a capacitância.
e depois nós vamos aplicar, tá? Efeitos, aplicações, terapia e diagnóstico, na realidade é um índice só, onde a gente vai relacionar tudo que a gente viu com o estudo dos seres vivos, humanos e animais, certo? Bom, aí vocês podem estar se perguntando, foram as primeiras perguntas que foram feitas na época, né? Mas o que é bioeletricidade, tá? Bom, o conceito, gente, de bioeletricidade, ele é bem antigo. No entanto, falar que sistemas biológicos geravam energia era proibido, já que isso remontava a religião, alma, aura e outros assuntos que eram banidos pela ciência até então. Somente na década de 70 é que começou a se realmente pensar sobre o conceito de bioeletricidade. Nessa época a tecnologia ela ficou mais eficiente, a sociedade também ela ficou um pouco mais atualizada e daí passou-se exatamente a se pensar sobre o assunto. Bom, mas o que se trata exatamente, né, a bioeletricidade? A grosso modo, gente, ela é a parte da ciência que vai tratar dos fenômenos elétricos em sistemas vivos, tá? Tanto como em animais, como em seres humanos. Acho que a gente não pode esquecer, a gente não deve confundir a bioeletricidade com aquele conceito de gerar energia a partir de fontes naturais, tais como biomassa, matéria orgânica, geralmente de origem vegetal, que é um tipo de energia limpa. Não é isso, tá? É a energia dos seres vivos, exatamente, né? Dos corpos que se movimentam. Acho que, claro que pensar nos seres vivos como geradores de energia é estranho, mas se a gente olhar com profundidade, a gente vai ver que o ser humano gera energia, né? A eletricidade, na realidade, é um processo natural, é um processo inerente a todo e qualquer sistema material. E a interação elétrica e a interação central para estabelecer a estrutura da matéria conforme hoje conhecida, tá? Todas as reações químicas, inclusive as bioquímicas, elas são explicadas mediante interação eletrônica de átomos, moléculas ou íons, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Da onde surgiu o estudo da eletricidade? Rapidamente, assim, existia um filósofo, né, em 624, 546 a.C., que foi Tales de Mileto. Ele era um filósofo, matemático, um cientista na época, né, e ele era grego. E o que ele fez? Um dia ele observava, né? Ele era um filósofo e filósofos observam as coisas. E observando a natureza, ele encontrou essa pedra que vocês veem na imagem, que é o âmbar, né? Aqui nessa foto ela está polida, mas imagine que é uma pedra, tá? E Tales de Mileto pegou essa pedra e pendurou ela, não fez exatamente como está sendo mostrado aqui, mas ele pendurou ela num barbantezinho e ele observou que ela tinha o poder de atrair certos corpos pequenos, né? Um desses corpos pode ter sido até mesmo uma pena, como esse mostrado na imagem, tá? Esse foi a primeira vez que alguém analisou e viu o conceito de eletricidade. E por incrível que pareça, o nome eletricidade vem de elétron. E elétron vem da palavra âmbar, que é um material que produziu essa pedra da imagem, tá? Então, o termo eletricidade vem do uso da descoberta, na realidade, de Tales de Mileto, que essa pedra tinha o poder de atrair pequenos corpos. Bom, andando séculos no tempo, chegamos aos dias modernos, especificamente no ano de 1897, com a descoberta do átomo. Tá? Na época, o átomo era considerado
a menor partícula existente, formadora de toda a matéria. Hoje a gente já sabe que o átomo ele ainda se subdivide, né, em outras partes, mas na época esse era o que se sabia sobre o átomo. E ele possui várias denominações, vários modelos atômicos foram criados nos anos e foram desenvolvidos, né, até chegar no modelo atual que nós temos. Mas o modelo que é um modelo útil e de fácil compreensão para nós nesse momento é esse mostrado nessa imagem, tá? Que ele vai ser útil para explicar os conceitos de eletricidade que só foram melhor explicados com o descobrimento do modelo atômico, tá? Com o descobrimento do átomo. Então, esse seria o átomo, agora é só a imagem dele. Esse átomo, como vocês sabem, ele é composto por duas partes, tá? Nós temos o núcleo, né? O núcleo contém prótons e nêutrons, eu sei que vocês viram já isso em química. E a segunda parte, né, seria essa camada externa, né, que é a eletrosfera, aonde se localizam os elétrons. Todos os corpos, então, gente, toda a matéria em si, ela é formada através da ligação desses elétrons que estão nessa camada mais externa, que estão na eletrosfera. Então, um elétron de um átomo vai se ligar ao elétron de outro átomo, de outro átomo, de outro átomo, e assim por diante, formando as moléculas, e essas moléculas vão formar os corpos todos, né? Desde a gente até todos os objetos, por exemplo, que estão nessa sala, tá? O que vai acontecer, né? Essa ligação de elétrons faz com que alguns átomos percam e outros ganhem elétrons, tá? E esse ganhar ou perder elétrons é o que a gente conhece como carga elétrica. Então, por exemplo, né, já se sabe, cientificamente falando, a carga que um elétron tem, tá? A carga de um elétron, pensa, um elétron é muito pequena. Tá? Então, ela vale o valor da carga de um elétron menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tá? Deixa eu marcar aqui para vocês, olhem lá. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse coulombs é a unidade de medida de carga elétrica, tá? Mas assim, ó, não é só o elétron que tem carga elétrica, tá? Outro componente presente no átomo também tem. Outro componente do átomo que tem é o próton, tá? Então, o próton, ele também apresenta carga elétrica, e o valor da carga elétrica de um próton também vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Com a diferença de que agora há um sinal positivo na frente da carga elétrica. Então, o próton tem uma carga mais 1,6 vezes 10 na menos 19, e o elétron tem uma carga de menos 1 vezes 6, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. E o nêutron é aquele corpo que não tem carga, certo? Então, não tem carga nenhuma, por isso que o nome dele é nêutron. Então, assim, gente, se a quantidade de elétrons for igual à quantidade de prótons, a gente vai dizer que o átomo ele é neutro. Ou seja, neste caso, ele não vai ter carga nenhuma. No entanto, se ele tiver mais prótons lá dentro do núcleo, né, do que elétrons na eletrosfera, a gente diz que esse átomo ele tem uma carga positiva. Já, né, se o número de elétrons
for maior do que o número de prótons ali no núcleo, esse átomo ele vai ter uma carga negativa, porque o número de elétrons dele é maior do que o número de prótons. E resumindo, se um corpo ele tem perda ou perda ou ganho de elétrons, né, ele vai precisar adquirir a neutralidade, e essa neutralidade ele vai adquirir ligando-se a outros átomos, formando as moléculas, como eu tinha dito lá no começo, que vão formar todos os corpos existentes. Então, resumindo, os corpos eles são formados devido à carga elétrica presente nos átomos, né? Essas cargas elétricas que fazem com que os corpos se liguem e sejam formados. E dependendo do tipo de ligação que esses átomos tiverem entre si, devido à presença dessa carga ser positiva ou negativa, a gente vai ter tipos diferentes de materiais. Então, podemos ter materiais isolantes, tais como o plástico e a madeira, né? A madeira mostrado nessa imagem, que são materiais neutros, né? Cujos átomos se ligaram e o corpo adquiriu uma neutralidade total, né? Todos os átomos estão ligados com uma rede, né? Uns aos outros, então não há elétrons livres nesse caso, né? Já há corpos que apresentam elétrons livres na sua estrutura, e graças ao fato de apresentar esses elétrons livres, né, eles podem gerar um movimento dessas cargas, que daqui a pouquinho nós vamos ver que vem a ser a eletricidade, né, uma corrente elétrica que circula. São os casos dos seres humanos, né, e dos metais, né, que são corpos com essas características, corpos que apresentam elétrons livres. Mais tarde a gente vai ver, né, que os corpos humanos apresentam íons livres, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E existem também corpos que são isolantes, tá? Na vida real são isolantes, mas eles são conhecidos como semicondutores, porque dependendo se tu fizer uma transformação ali química naquela estrutura, eles passam a ser condutores. Então, eles são chamados, na realidade, de semicondutores, tá? Um exemplo desses semicondutores são os usados, né, como aqui em dispositivos eletrônicos, de computador, de celular, né? São chamados de semicondutores, ou seja, são materiais que são isolantes, mas que em condições adequadas viram condutores. Mas talvez a gente não tenha ainda sido claro, né? Por que a gente precisa estudar cargas elétricas no meio de tanta coisa que eu falei, por que a gente precisa saber de tudo isso? Bom, precisamos entender por causa dessa imagem, que foi a imagem que eu tinha mostrado antes para vocês, né? O corpo humano, ele é um material condutor, ou seja, ele conduz a eletricidade, ele tem elétrons livres na sua estrutura, tá? Então, ele também vai apresentar uma determinada carga elétrica, né? E isso pode ser usado aqui na fisioterapia. Graças a este fato, né, a gente pode ter vários tipos de tratamento para o corpo da pessoa, né? Graças a esse fato de termos carga elétrica em nossa estrutura. Então, onde essa carga elétrica está? Ela está em todo o corpo humano, tá? Então, o corpo humano ele vai apresentar o que a gente chama de íons, tá? Por que são íons? Quando um átomo ou uma molécula, né, ela fica com perda de elétrons ou com ganho de elétrons, que foi o que nós comentamos ali antes, ele fica com íons. O átomo deixa de se chamar átomo e passa a se chamar íon. Então, ele pode ser um ânion, se ele tiver uma carga negativa, ou ele pode ser um cátion, se ele tiver uma carga positiva. Então, o ser humano ele é composto por esses vários íons e ânions, cátions e ânions, perdão, na sua estrutura.
e são esses que levam a corrente elétrica e podem ser usados em vários tipos de tratamento, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai entender como isso funciona. Olhem agora, gente, essa imagem. Eu sei que não é corpo humano, mas vocês já se perguntaram por que isso acontece? Por que um raio cai exatamente numa árvore? Bom, a gente vai entender um pouco melhor isso nas próximas aulas. A gente já pode falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Imaginem um temporal, né? Uma grande tempestade por vir, né? Os corpos eles são compostos por cargas elétricas e quando durante um temporal o corpo começa, os corpos começam, os materiais, as nuvens começam a acumular essas cargas elétricas, tá? Então imaginem uma nuvem totalmente carregada com uma carga, essa carga pode ser tanto positiva como negativa. E essas cargas, elas vão gerar nessa nuvem uma força, tá? E vamos chamar essa força de força elétrica, tá? Essa força que está ali, gerada por essas cargas, pode acabar formando uma força contrária a essa. E essa força ela pode atrair ou repelir outras cargas elétricas, tá? Na aula que vem a gente vai entender isso com mais calma, mas o que eu quero mostrar com essa imagem para vocês é que uma carga elétrica vai gerar forças, essas forças podem ser de atração, podem ser de repulsão e podem acabar gerando essa imagem que aconteceu aqui. Como eu já comentei, mais tarde a gente vai entender exatamente o que está acontecendo, mas por enquanto cabe a gente saber que essa força elétrica vai gerar forças que podem ser de atração ou de repulsão, tá? Se as cargas forem positivas, nós teremos uma repulsão, que é o que a gente está observando nessa imagem. Se as cargas tiverem sinais contrários, que é o que nós estamos vendo aqui, teremos uma força de atração. Para entender um pouco sobre isso, vejam essa imagem, tá? Aqui a gente está pegando a régua e estamos atritando essa régua com um pedaço de lã. Mas poderia ser no cabelo também, tá? E o que a gente observa? Que no momento que a gente fricciona a régua no cabelo ou até mesmo numa lã, né? Há um movimento de elétrons. A gente está retirando elétrons dessa régua e ela vai ficar carregada, tá? Esse carregamento pode ser positivo ou negativo. E se pegarmos, né, gente, essa régua depois, né, de ser friccionada e aproximarmos ela de corpos leves, né, tais como os papeizinhos aqui, eles serão atraídos, né? Ou seja, aquelas cargas elétricas presentes na régua passaram a gerar uma força elétrica ao redor que provocou uma atração, né, de outros corpos mais leves. Ou seja, se a gente lembrar da pedra lá âmbar, né, a régua se comportou como se fosse a pedra, né? A régua virou um âmbar, né? Gerou uma eletricidade, digamos assim. Observem agora essa imagem, tá? Isso é real, gente, acontece, tá? São pessoas que elas estão com a mão numa bola, uma esfera, né? Numa bola, e esse fenômeno, esse exemplo físico do que está acontecendo ali, no cabelo, todo mundo de cabelo arrepiado, né? É semelhante ao que aconteceu ali nos papeizinhos, tá? Essa esfera ela é chamada de gerador de Van der Graaf, né? E o que está acontecendo ali? Não está aparecendo na imagem, né? Porque ocorre dentro da esfera, mas dentro da esfera existe um fio, né? E esse fio tu faz com que ele entre em movimento. É como se fosse a régua
sendo atritada na lã, né? Só que agora é o fio que é atritado numa superfície. Esse movimento ele vai gerar cargas elétricas na esfera. Claro que essas cargas elétricas, gente, elas não são fortes, elas são fracas o suficiente para te conseguir colocar a mão, né? E quando elas entram em contato, essas cargas elétricas com a sua mão, vai ocorrer uma força elétrica de repulsão, né? Vai haver uma separação de cargas na realidade do nosso corpo, que é um material condutor, né? As cargas que têm sinais contrários, elas vão se aproximar, e as que estiverem mesmo sinal vão se repelir. Como o cabelo ele é a parte mais leve do corpo, ele vai acabar se afastando dessas cargas, porque as cargas são iguais, né? E daí a gente vai ver o cabelo levantando. Claro que o meu é mais difícil de levantar porque é crespo, né? Mas o cabelo liso, vejam que as pontas mais lisas, o cabelo também tem que estar completamente seco, elas vão se amassando da mão. Então, nada mais é aquilo que um joguinho de forças elétricas e cargas elétricas em movimento. De cargas elétricas não em movimento, né? Mas de cargas elétricas que fazem esse movimento. Voltando, né, à imagem anterior que nós tínhamos, a gente pode pensar, né? Por que os papéis que estão sobre a mesa, eles sentem as cargas elétricas que estão na caneta e reagem, tá? Então, a gente sabe que vai existir uma força elétrica, mas por que isso acontece? Vejam essa imagem, gente. Aqui o que a gente está vendo? Na primeira imagem, a gente vê cargas elétricas com sinais contrários, tá? E elas se aproximando. Na segunda imagem, a gente tenta aproximar. Na segunda imagem, a gente tenta aproximar e não consegue. Elas são repelidas, certo? Então, a força elétrica, gente, de atração e de repulsão que nós estamos vendo, elas acontecem porque na região, como eu já tinha comentado antes, né, existe como se fosse uma força, como se fosse um campo, né? E esse campo, ele faz com que haja essa atração ou essa repulsão, tá? Então, de forma simplificada, a gente pode dizer que chamar essa região de influência de campo elétrico, tá? Então, campo elétrico é uma região de influência de uma carga elétrica que está sob a ação de uma força elétrica. Então, assim, se a carga for positiva, nós teremos um campo elétrico de afastamento, tá? Se a carga for negativa, nós teremos um campo elétrico de aproximação. É por isso que aquelas imagens anteriores foram formadas. Isso leva ao seguinte fato, ó. Se uma carga é positiva e a outra carga é negativa, o campo elétrico vai sair de uma e ir em direção à outra, tá? Que é o que nós estamos vendo nessa imagem. E para finalizar, se elas tiverem o mesmo sinal, né? Nesse caso, as duas são positivas, ó, o campo elétrico vai ser de afastamento, elas nunca vão se tocar. Ó, vejam que aqui é uma linha infinita, elas vão sempre se afastar umas das outras. Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa primeira aula sobre o assunto, né? A gente viu a parte, vamos usar os termos de física, né? Da eletrostática, ou seja, o estudo da eletricidade em repouso, os conceitos principais, né? Que serão úteis para nós. Na próxima aula, nós vamos para a parte da eletrodinâmica, que é o estudo das cargas elétricas em movimento, né? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Continuem, né, mandando mensagem, tirando dúvidas, caso vocês tenham dificuldade em alguma coisa. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!